Bom, do livro Moldando Pensamentos, do Miramês, vamos começar hoje o capítulo 12, Retratando o Egoísmo. Nosso irmão muito íntimo de caminhada, né? Sim, muito. Cada leitura é um flash em nossas vidas. O negócio daquela Só fase, o acho que título já faz pensar, meu Deus, lá vem pedrada. eu gosto daquela fase, acho que foi em um, acho que é em um. O problema do ego é, é como o mordomo, né, que acha que é dono da casa, né? Mas se você pôr o mordomo no lugar do mordomo, tudo bem, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Nossa relação interna em busca de um ser melhor, através do trabalho íntimo, nos direciona para um... Oi? Nos direciona para um campo farto, com muitas questões a serem resolvidas. Lições, aprendizados, erros, quedas, dificuldades, crescimento e aprimoramento. O que de bom trazemos em nossa essência, muitas vezes fica adormecido ou aprisionado e, devido às nossas más inclinações e um menor esforço, somos atraídos por sentimentos e sensações inferiores. O egoísmo nos distancia de todos, a começar por Jesus. Ele nos cega e deixa-nos isolados em relação ao próximo. Pensamos somente no crescimento material, no eu como sendo a única coisa importante no mundo. As pessoas que se aproximam servem apenas para serem exploradas e satisfazerem nossas vontades, sejam quais forem. Perdemos a percepção da construção conjunta e o respeito com todos que nos cercam, em todos os lugares. Nossas ações não são para o bem comum, e com isso nos afundamos mais e mais nesse abismo. Passamos por fases, que podem ser até uma reencarnação, com possibilidades de crescimento moral e aprendizado espiritual. Mas nem todos estão dispostos a tal trabalho e estudo. Lembrando que não nos cabe julgar sobre estas constatações e afirmações nenhum dos nossos irmãos. Esse período onde a relação com o próximo, com o poder, seja material ou não, é de extrema importância e chance na caminhada do indivíduo. Existem os companheiros que não possuem bens materiais, mas o egoísmo está dentro de si e causa os mesmos problemas e dificuldades. A cegueira causada por ele engana-nos de tal forma que o indivíduo egoísta acredita sempre no eu, que suas ações estão corretas ou nem pensam nelas e se isola. O vazio aparece, a consciência desperta e começa a incomodá-lo. Por mais que tente fugir, vai chegar o momento em que o despertar irá acontecer, muitas vezes pela dor, não como punição divina. Deus não é punitivo. Ele é amor, bondade e justiça. Mas, por ser a única maneira, em certos casos, para o acordar do indivíduo egoísta. A cobrança da consciência e o acordar interno resultam em um incômodo. O homem começa a observar seu comportamento e busca uma mudança. Cada um tem o seu tempo, devemos respeitá-lo, o que não significa ser conivente com ações e atitudes menos equilibradas de nossos irmãos. No Evangelho, temos os braços abertos do Cristo para o despertamento, as instruções com os ensinamentos dele e os seus exemplos. O apego excessivo às coisas menos importantes durante nossa caminhada nos desvirtua do pensamento coletivo e da comunhão cristã.
Começamos a procurar atalhos pelo caminho e queremos facilidades e saltos para a solução dos nossos problemas e dos nossos desafios. O querer mais e mais posses, dotes e riquezas, em alguns casos, influencia muito na relação entre os homens. Nos deixamos levar por sentimentos e vontades excessivos e desnecessários à vitória pessoal, sem nos importar com o próximo, nem mesmo com a derrota deste, para que tenhamos o nosso falso crescimento. Jesus Cristo desceu à terra, na casa do Pai, viveu e exemplificou o amor verdadeiro durante todo o tempo em que esteve aqui. Mostrou-nos um amor que une a humanidade, que desperta no íntimo humano uma vontade de melhora coletiva. Ele falava e curava a todos, mostrava a igualdade perante os seres e alertava, sem julgamentos, para o bem comum. Em nossa busca e luta interna, iremos descobrir que amor é esse descrito e vivenciado por ele. Ao olharmos para o nosso íntimo em busca desse aprimoramento, nos deparamos com o nosso egoísmo, e esse sentimento acompanha-nos por séculos, por outras reencarnações, e sempre aparece quando deixamos a chama divina esfriar. A reforma íntima se inicia com um trabalho interno. A cegueira vai sendo tratada e nossa visão modificada, alterada. Passamos a enxergar de maneira diferente o nosso próximo, nosso irmão. E assim, há uma mudança em nosso sentimento, culminando em pensamentos e ações. Quando isso ocorre, o eu começa a ser substituído por nós. Nossa mente é afetada rapidamente e as ideias e pensamentos vão surgindo. Mas como resgatar este tempo perdido e nos retratar das ações egoístas infligidas ao próximo? Através do perdão e da caridade, compartilhando o que tens, dando aos necessitados amor, carinho, compreensão, alimento, agasalho e agindo como Jesus agiria. Busca a tua reforma íntima, que automaticamente sentirás e perceberás a mudança em teu interior. Tem no Evangelho o suporte para os entendimentos e a vivência dos ensinos do Mestre. Lembra-te de Jesus que curava os enfermos, perdoava os pecadores e mostrou que o amor e a caridade nos levam ao Pai. A caridade nos proporciona um entendimento verdadeiro sobre o amor cristão, sobre a importância dos nossos irmãos e o que fazer em prol de um mundo melhor. Ela age diretamente em nosso pensar e deixa desabrochar, transparecer e exalar o amor que o Cristo nos ensinou. Deixa presente em todos os teus atos. Não te preocupe em anunciá-la. Tuas atitudes falarão por ti. Os que forem alcançados e acolhidos com esse amor também o farão com outros e outros. E o crescimento no bem nos conduzirá à vida na seara do bem, onde cada coração será tocado pelo amor e a chama divina ficará forte e acesa. A comunhão do bem entre os povos prevalecerá. Amém. Ó, aí terminou. Até que não bateu com tanta força, hein, Andréia? Aí ele deu o caminho para. Parece que tá mais lentinho para a gente assimilar, né? Diga uma. Busca a tua reforma íntima, que automaticamente sentirás e perceberás a mudança no teu interior. Tudo começa no nosso interior, né, gente? Eu acho que eu já falei aqui no grupo do livro Metanoia. É muito interessante.
Porque a gente sempre acha que é o outro, a gente sempre está julgando o outro, né? Aquela velha parábola de Jesus. A gente enxerga um cisco no olho do próximo e não enxerga a trave dos nossos olhos, né? Sempre é o outro que está errado, né? O outro que é egoísta, eu não. Né? E aqui mostra o caminho. Isso que eu mais gosto nessas leituras que a gente vem vendo, né? A gente vem acompanhando aqui durante todo esse trabalho nosso, é que mostra o caminho. Porque mostrar que está errado é fácil, apontar a ferida é fácil. Agora mostra um caminho, e mostra a caridade, que é o verdadeiro caminho, né? Porque nós que a gente desperta para servir, e como é que a gente abafa o ego? Servindo o outro. Onde a gente é menos importante, o outro é mais importante. Porque quando a gente se acha mais importante, aí dá tudo, né? O ego realmente toma conta, né? Muito interessante a leitura. E buscar esse entendimento é muito importante para todos nós. Tem uma frase popular que eu acho que traduz muito bem isso aqui, né? Que é o farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Essa, na verdade, é como a humanidade guia seus passos, né? Seria hipocrisia nossa dizer que em algum momento, pelo menos da nossa vida, a gente não olhou primeiro para o nosso prato, né? Para ver se já estava cheio de pirão antes de olhar para os outros. E isso faz parte da gente ainda. É inegável, a gente ainda está nessa fase da caminhada em que a gente se preocupa primeiro, aquela coisa, né? Primeiro você se preocupa consigo, depois você se preocupa com a sua família, depois quem está em volta. Isso ainda é uma coisa, para a gente, natural, embora a gente... Desculpa. Embora a gente perceba, pelo que está escrito, pelas orientações, que não deveria ser assim, a gente ainda está na fase de agir assim. Muitas vezes a gente consegue, né, deixar que essa caridade, né, essa compreensão flui e a gente até age de acordo com os preceitos, né, que estão sendo tentados, né, nos passar. Mas, por uma questão de honestidade, a gente sabe que a gente não faz sempre o que deveria fazer. E isso é um trabalho como todas as virtudes, né, que a gente tem que desenvolver. É um trabalho diário, que, como ele diz aqui, né, você começa no teu íntimo a perceber que alguma coisa não casa direito. E aos pouquinhos você vai modificando a sua tendência, a sua forma de agir em relação àquilo. E isso é do dia a dia mesmo, né? São as coisas que vão acontecendo na sua vida, ou seja, na sua família, no seu trabalho, num ambiente qualquer em que você frequente. Vão surgindo coisas que vão te dando certos toques, né? Como tem uma outra máxima que eu gosto muito também, que é há sinais em toda parte. Basta a gente começar a prestar atenção e ver, pô, isso aqui podia ser diferente, isso aqui... Que olha que interessante, você está me dando uma dica aqui de como fazer, como agir. Mas assim, é aquela coisa, né? Ah, fizemos hoje alguma coisa? Fizemos. E amanhã? Vamos ter que repetir tudo de novo, senão a gente esquece. Até que fique sedimentado e passe a ser medular. Você já não precisa pensar para fazer aquilo. É natural. Diga, Diva. Eu lembrei agora do Rômulo falando, né, do Hospital Escola, né, que nós estamos no Hospital Escola, e a gente está aqui, assim, né, nesse aprendizado. Ele fala muito da reforma íntima, né, e essa reforma íntima, ela exige da gente, né, uma consciência de estar presente, do agora, né, o que eu faço agora, nesse momento, e exige da gente pensar, né, da gente estar realmente consciente, né, de cada momento. E isso dá trabalho, né? Dá um trabalho, porque às vezes a gente coloca no automático, a gente vive no automático. Reações automáticas, emoções automáticas, tudo é no automático. E esse aprendizado, né, que a gente está aqui o tempo todo para realmente, né, pelo menos tentar
começar a viver o aqui e o agora com consciência, porque a gente estava falando, ele estava falando aqui, né, no texto também sobre, como é, que para a gente não julgar, né, que cada um era de um jeito, e que vai mudando, como você falou, com o tempo a gente vai mudando. E eu vendo assim, quando a gente vê que a gente tem pessoas muito novas na família e tudo, aí a questão da maturidade também, né? Aí às vezes um tem uma reação ainda por ser imaturo, né? Por ainda estar, e aquela coisa ainda, e aí você vira e fala assim, não, eu te entendo, você ainda não viveu todas as experiências para mudar essa concepção, né? Algumas pessoas precisam, né? Uns já têm muita coisa pronta. A vida é tão cheia de tantas coisinhas que uns em uma área é mais maduro, outro menos, e aí vai. Mas a gente vê também que essa experiência do tempo, né? De estar atento, de estar experiente, de ver a vida e tudo, e que isso exige, né, da gente. Só que dá trabalho, né? Dá muito trabalho. E a gente, às vezes, não quer trabalho. A gente quer ir no automático. Ter essa consciência do aqui e agora, do atento, do realmente o que eu vou mudar, o que eu quero mudar, é muito difícil, gente. Às vezes a gente vira e fala assim, ai, é muito cansativo. Deixa eu parar um pouquinho de pensar, eu não quero, não, vamos. A transformação, essa reforma íntima, não é que dá trabalho, ela dói, né? É você se corroer por dentro, é você quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas não é uma coisa simples, não. Diga, Jair. Depois eu vou voltar aí, tá, Divo, no que você está dizendo. Então pode voltar e depois a gente conversa, que eu queria falar daqui da bola eu ia falar, Ismael, que o José levantou ontem sobre o apego, que ele fala aí também sobre o apego. É por isso que pediria subir para ver aí sobre o apego, que o apego leva ao egoísmo. Não é isso que ele fala ali? Deixa eu pegar aqui. E a gente foi o assunto que nós conversamos ontem, né? Foi ventilado. E agora achar que vai ser... Mas é isso aí, só que isso que eu queria comentar. Esse apego aí, né? O apego excessivo às coisas menos importantes durante nossa caminhada, nos desvirtua do pensamento coletivo, da comunhão. Isso aí. Mas tá bom, era só isso que eu queria falar. Depois a gente conversa mais. Tá bom, pode falar. Mas é isso mesmo. O apego aos nossos sentimentos, às nossas emoções, nós queremos, né? O que a Dia falou que dá trabalho. A reforma íntima, eu vou falar por mim, tá, gente? É muito difícil, é muito duro. Primeiro que a gente vive num sistema, né? E o Silvio, na hora que ele falou do farinha é pouco, primeiro o meu prato, né? Depois ele repete o ditado aí. Mas no sistema que a gente foi educado capitalista, ele preserva muito isso, né? Primeiro a gente tem que salvar o nosso, quem muito dá fica sem nada, né? Quem muito parte, reparte, e quando nada fica, né? E a gente é chamado de bobo, né? Quando a gente começa a compartilhar, e você é muito bonzinho, você é bobo. Eu passei por muitas dificuldades nesse sentido, né? Porque o sistema é muito materialista. E quando você começa a compartilhar, e a gente sempre tem o que compartilhar, gente. Não é só objetos, não, né? A gente sempre tem que compartilhar. E o compartilhar o mais importante é o nosso amor, né? Aí que a gente vence o ego. O único jeito de vencer o ego é não compartilhar, é enxergar o outro. E ter a consciência que o outro é muito mais importante do que nós. E por isso que Jesus, na última ceia, ele pega a toalha para limpar os pés dos apóstolos e fala: eu vim para servir,
e não para ser servido. O último será o primeiro, né? Então, quando a gente escolhe... Mas é muito difícil mesmo. Agora, dá muito trabalho, acho que é muito mais do que trabalho. Dói, porque a reforma íntima, você olhar o outro primeiro, como assim? Deve ser bobo, você tem que se defender. Né? Você fica dando muito, daqui a pouco você fica sem nada. Gente, é o que a gente mais ouve. Então, compartilhar não é uma coisa simples. Se doar não é uma coisa simples. Novamente, de uma forma bem simples, eu acho que o Silvio fala do ônibus, né? Mas um ônibus que as crianças sabem que vai para a escola, e o ônibus vai passar. E se você não chegou, o ônibus vai seguir, né? Não vai ficar te esperando. Eu acho que o maior problema nosso é o egoísmo. E substituir o eu por nós. A gente tem que estar atento a isso. Toda vez que a gente falar eu, vamos falar nós. Vamos substituir. Né? Eu fiz. Não, vamos nós. Ninguém faz nada sozinho. Primeiro a gente tem que ter consciência disso. A gente nem nasce sozinho. E nem morremos sozinhos. Para a gente morrer, tem que sepultar a gente, precisa dos outros, de cuidado direto de todos. Então, tem que ter a consciência que a gente não é o mais importante. O outro é mais importante. Essa é a minha visão. Diga, Djair. Aqui, justamente, parou justamente no momento aqui, ó, que ele fala aqui. O apego excessivo às coisas menos importantes. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, o apego excessivo às coisas menos importantes durante nossa caminhada nos desvirtua dos pensamentos coletivos e da comunhão cristã, fechando com tudo isso que você acabou de falar aí, do egoísmo, do capitalismo, seja lá o que for, entendeu? Esse apego excessivo a esses bens materiais, entendeu? É pensamento coletivo, como ele fala aí, é isso só. Está bem especificado aí. Isso fecha com chave de ouro. Sobre a minha ótica. E em cima, nessa mesma página aí, tá, o acordar interno resulta em um incômodo. Aí, Diego, é uma pedra no sapato, né? É um incômodo, é difícil. Quando você fala do nós, Romulo, só uma partezinha, eu acho que também a gente tem que mudar o nós quando a gente vai julgar, sabe, assim, porque a gente fala do outro, o outro está fazendo isso, aí ele fala assim, nós fazemos isso. É tão interessante que quando a gente vira e vai falar do erro, tipo assim, nós fazemos alguma coisa errada, tal, eu não faço. Todo mundo pula no eu não faço. Né? E quando você coloca o nós também nisso, é interessante, porque a pessoa olha e toma essa consciência do coletivo, porque nós, enquanto coletivo, estamos sim fazendo isso. Eu não jogo papel no chão, eu não faço isso, nós fazemos isso, nós ainda fazemos isso, porque somos nós, né? E também isso é importante, porque parece que quando a gente tira esse nós também nessa hora, é como o ego falando, eu sou importante, eu estou melhor, eu sou... Não, nós ainda somos assim, né? A Neuza falou uma coisa muito importante, lembrar que não existe o outro, estamos juntos, né? Estamos juntos. E é muito importante nesse nós, quando a gente, por exemplo, se o lixo, o papel está no chão, não é buscando quem jogou o papel no chão. Pega o papel e joga no cesto, né? Diga, Silvio. Só rapidinho aqui. A gente precisa lembrar de uma coisa importante. Quando a gente vê esses sentimentos, hoje egoísmo, vê desapego, a gente vê eles num texto isolados. Então a gente tem que ter em mente que eles não funcionam isoladamente. Eles estão ligados a um universo de coisas que nos afligem, nos incomodam, que nos trazem ideias, sejam boas, sejam ruins. E hoje eu estou cheio dos provérbios populares, a gente tem que lembrar o seguinte, nunca, nem 8, nem 80.
Porque você não pode combater uma coisa exagerando para o outro lado, porque vai dar errado também.